Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Conversas à Solta, um podcast da Associação LAT, Associação Cívica, que tem como um dos seus objetivos a estimular discussões com profundidade na procura de soluções viáveis que conduzam a decisões mais informadas. Subscrevam o nosso canal, YouTube, @LAT Portugal, façam like, subscrevam, ativem o sininho e partilhem o nosso podcast. Sigam-nos também nas redes sociais, estamos no LinkedIn, estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos também no Twitter. Falem connosco acerca do nosso projeto e façam sugestões e comentários para o nosso e-mail podcast@associação-lado.org. Aproveitem também para visitar o nosso site associação-lado.org. Hoje temos uma segunda edição com um convidado que já cá esteve e ficou prometido que se houvesse pedidos ele viria para uma segunda conversa, que é o Carlos Guimarães Pinto, deputado da Iniciativa Liberal, e vamos conversar sobre aquilo que ficou por dizer no primeiro episódio. Vamos a isto? Até já. Ora, bem-vindo, Carlos. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Parte. Estou aqui como os vilões dos filmes, desta vez, com um gato no colo. Tipo o modo 007. Agora. Isso, assim, olha. Muito bem, agora, muito bem. Isto começa bem. E se lhe dás muita trela, ele fica sai aqui. daí. Não, posso ficar. Ora bem, Carlos, vou fazer novamente a tua apresentação, se não te importas. Tá bom, tá. Porque pode ser que haja quem não tenha ouvido o primeiro. E então vou resumir, ok? Tu nasceste em Espinho, em 1983, licenciaste a Economia no Porto e doutoraste-te, a Economia também, e no entretanto foste árbitro de futebol, operador de call center, consultor, professor, viajante, bloguista, colunista, comentador, viajante, foste presidente de um partido político, fundador de uma associação cívica e neste momento és deputado. Descreves-te como, e cito, esthète, raconteur, bon vivant, récusant, provocateur, enfant terrible e outras coisas em francês. Pronto, está feita a apresentação sumaríssima acerca da tua pessoa. Se bem me lembro, na nossa última conversa, ficámos na parte em que tu ainda estavas presidente do partido e até brincaste com o facto de seres o presidente menos provável de um partido. É verdade, é verdade. E como é que foi a experiência de ser presidente de um partido político? Como é que foi? Como é que é? A minha experiência não será necessariamente igual às experiências que vieram a seguir, até porque o partido estava numa fase diferente da sua vida. Claro. E ser presidente de um partido naquela fase é muito diferente de ser de uma fase da atual fase, é muito diferente de ser presidente de um grande partido em que pode ser primeiro-ministro, ou diferente de ser de um partido mais histórico, mesmo que seja pequeno. Portanto, nós éramos um partido muito, muito pequeno, com ainda muitos poucos membros em relação àquilo que tem agora e ainda menos pessoas que estavam disponíveis para ativamente, de forma diária, contribuir para as atividades do partido. Se calhar a comparação mais correta em relação àquilo que era a minha posição naquela altura é o que faz hoje o Presidente do Volt, Okay. o Presidente de nós, cidadãos. É mais uma posição destas, com a diferença de que eu se calhar envolvi um bocadinho mais a tempo inteiro do que os presidentes desses partidos se podem envolver, porque pronto, nós estávamos num sprintzinho para as eleições. Eu entrei um ano antes das eleições legislativas, com 3 eleições pela frente, europeias, Madeira e legislativas, e foi muito interessante, porque eu gosto de coisas que estão a começar. Sempre a minha vida da profissional foi sempre muito em coisas que estavam sempre a começar. Mesmo quando entrei em empresas mais antigas, era para lançar projetos de clientes que estavam a começar. Gosto muito de começar do zero. Acho que é uma fase interessantíssima, porque os crescimentos são muito rápidos, porque se pode
porque somos obrigados a fazer de tudo um pouco, improvisar, e eu gosto muito desse tipo de ambiente, como gostei de lançar um instituto já depois. Sim, isso também vamos falar disso. E foi uma experiência interessante, porque tinha que ser todo o terreno. Claro. Eu, no princípio, nos primeiros meses, gastava boa parte do meu tempo a produzir coisas para as redes sociais, que era o único meio de comunicação que nós tínhamos. Aquele grupo das redes sociais era basicamente o partido nos primeiros tempos. Sim. Depois também me envolvi na questão dos cartazes, quando começámos a ter coisas para Os a rua. cartazes. A questão dos cartazes também acho que foi muito importante, e eu fazia tudo o resto, até aquela história do Cumprimos. O Cumprimos foi uma história muito interessante, já veio um bocadinho mais tarde, mas aquilo tem uma história muito, muito interessante, que foi um dos nossos seguidores, acho que na altura, não sei se era membro, penso que era membro, enviou uma ideia. Sim. Ali para o chat de comunicação, ou para o WhatsApp que o partido tinha na altura. Depois essa ideia passou para o chat de comunicação. Disse, temos mesmo que fazer isso. E esta é uma história fantástica, porque eu, naquela altura, o chat de comunicação já tinha imensas mensagens e eu não via algumas delas, mas por acaso vi aquela porque acordei com a minha filha, acordou-me às 5 da manhã. Eu abri, vi aquilo, e quando não conseguia adormecer, outra vez comecei a desenhar o cartaz em PowerPoint. Ai, que engraçado. É isso mesmo, temos de fazer e vamos fazer isto em PowerPoint. Nessa manhã, logo chegámos de manhã, enviámos-la para o Manel. Olha, é isto que nós queremos, vamos pôr isto ao lado de um dos cartazes do Costa que está aí do Cumprimos. Foi espetacular, mas essa história depois ainda tem mais coisas e ele fez aquilo muito rapidamente. No final desse dia já tínhamos o design, aquilo foi de um PowerPoint para a ferramenta que ele usa. E o nosso fornecedor esteve logo disponível para ir lá e colocar o cartaz, passado 2 dias, acho que nem foi isso. Só que nós não tínhamos um local para o cartaz, porque tinha que ser um sítio ao lado do outro que tivesse espaço ao lado, exato. que nem sempre é o caso. E depois andei lá imenso tempo à procura e encontrei um sítio e disse: olha, é lá. Eu também fazia isso, andava à procura de localizações para os cartazes. Sim. Certo. E indiquei um cartaz, uma zona para um cartaz, e pronto, e eles iam lá colocar aquilo de manhã, e a certa altura, às 8h30 da manhã, recebo uma chamada a dizer: olha, isto aqui não dá, porque para colocar aqui temos que cortar uma árvore. E eu fui lá correr, peguei no meu carro, fui lá ter com o fornecedor de outdoors, e é aqui que a história vai se tornando mais interessante. Que é, eu tenho uma grande aversão a pessoas que estacionam em cima do passeio, uma forte aversão a isso. Não, por causa das pessoas de cadeiras de roda, acho que é mesmo um desrespeito. E o fornecedor de outdoors, para instalar o outdoor, estava estacionado em cima do passeio, tinha a carrinha em cima do passeio. E eu quando parei lá, eu disse: pronto, eu vou só aqui rapidamente, só para lhes dizer para irmos para outro sítio. E então entrei pelo passeio para lá o carro. Tive a punição, acho que foi uma punição justa e divina, porque ao subir o passeio rebentou-me o pneu. Meu Deus. Eu estava a acordar, sou um bocado nabo em geral. Depois tiveram os funcionários do fornecedor de autores a mudar-me o pneu. Que aventura! E pronto, e eu pelo caminho tinha visto outro sítio que podia ser lá. Certo. E então disse: olha, então venham atrás de mim, que eu acho que já encontrei outro sítio. Aquilo era em Matosinhos. E disse: olha, então venham atrás de mim, que aquilo era ali perto do Norte Shopping. Sim. Venham lá. E depois, por coincidência, há 2 caminhos para ir para aquele sítio. Um é sem portagem, um bocadinho mais longe, mas é sem portagem. E apetecia-me pelo caminho sem portagem para não gastar aquele dinheiro. Certo. E porque viemos por esse caminho, passamos por outra zona, onde ainda era melhor, tinha mais espaço e por aí fora. Disse: olha, vai ser aqui então, porque o outro era um bocado problemático, era numa zona até podia ser complicada. Olha, fantástico, tem que ser aqui. E paramos lá. Sim. E os fornecedores, é que isto ainda dá mais histórias que é giro. Depois os fornecedores de sair, o fornecedor saiu e os funcionários foram lá para o lado de cartaz, e aquilo tinha mato até à minha altura. Estamos a falar no verão, portanto, aqui um verão bastante coisa. Portanto, aquilo eles não limpam, não cortam o mato. Aquilo tinha mato para até à minha altura. Obviamente, se tivesse mato
a essa altura iria até para o cartaz, não era fácil Claro. de meter, pronto. E então, olha, não podemos pôr aqui, temos de procurar outro sítio. Ai, E eu, meu não, Deus. desculpe, nós conseguimos fazer isso. Vamos roçar o mato. E eu fui a uma loja de jardinagem lá à volta e Exatamente. comprei Uma duas roçadeira. tesouras de podar. Não, pensei que era tesouras, uma pá, uma roçadeira. roçadeira cá. Duas tesouras. Disse, olha, eu vou mostrar que isto faço rapidamente. Comecei a cortar e eles depois sentiram-se envergonhados. Tem o presidente, Toca de o presidente ajudar, do não é? partido a cortar. E ele disse, não se preocupe, não faça isso, nós tratamos isto. Pá, pronto. E depois ficaram lá a cortar aquilo E puseram o cartaz? E puseram o cartaz lá. Vá lá, E depois o cartaz esteve lá o dia todo e não tinha ouvido grandes reações. Aquilo era uma das principais vias do Porto. E eu lembrava-me quando pusemos aqueles 3 cartazes à beira da estrada, foi que espetacular. pouco depois, para ir passado uma hora, já estava no Instagram vídeos Sim, e fotografias sim. de pessoas a colocar aquilo. E eu disse: pronto, vamos lá ver como é que isto vai correr. Temos que esperar para as 9 da noite, que é o nosso horário de colocar coisas nas redes sociais. Vamos esperar, mas pronto, se calhar não vai ter o mesmo efeito que aqueles 3 cartazes. Eu gostava, tinha uma paixão por aquele cartaz porque achava que era muito giro. Eu já gostava muito dos cartazes que fazem troll aos outros partidos, foi sempre uma das minhas preferências. E disse-me, fiquei ali com alguma pena. De repente, aquilo é publicado e está por todo lado. Por aí, todo lado. Até hoje foi a única mensagem que eu depois recebi, essa mensagem de outras vias, de amigos por WhatsApp. Claro. E quando eu a recebia, ela vinha bloqueada porque diziam: esta mensagem foi partilhada muitas vezes, não sei o quê. Foi a única vez que isso me aconteceu. Estás a ver? Foi com esse cartaz. Demorou mais tempo, mas foi um sucesso. Depois chegou às redes sociais e chegou aos noticiários, que nós na altura não entrávamos em noticiários. Era uma grande vitória. Hoje em dia basta pedir e falamos lá na Assembleia e põe nas notícias. Mas na altura era uma grande conquista fazer isso. E pronto, acho que esta história é um bocadinho representativa daquilo que era o meu papel. Que era o teu papel como presidente do partido, faz tudo. Eu tenho certeza que o João não andou aí a ver localizações para cartazes e a cortar mato, de certeza não. Pronto, mas era outra fase, mas era e o Rui também certamente não terá que fazer isso, mas era outra fase, era uma fase diferente da vida mas do partido. Deu-te gozo. Eu gosto muito das coisas que estão a começar, porque os crescimentos são. Primeiro, não temos nada a perder. Eu tenho um bocadinho de loss aversion e quando se começa do zero não se tem nada a perder. E depois os crescimentos são exponenciais. Quer dizer, quando se parte do zero, nós na altura, como te lembras, houve aquela questão com as redes sociais. Nós até as redes sociais começámos todas do zero. Exatamente. Do zero. E não haver nada a perder. Ver aqueles crescimentos fantástico. Eu acho que nas redes sociais até tínhamos mais popularidade naquela altura do que agora, porque era algo novo e, e publicávamos muitas coisas com dados e não sei o quê. Hoje é mais um partido, não é? É diferente, mas lembro-me do entusiasmo que havia ali em torno daquilo que nós publicávamos. Até pessoas de outros partidos cortavam a identificação, tiravam as tirinhas de baixo e de cima depois partilhavam. Nós marcávamos de certa forma as discussões no WhatsApp e coisa assim, porque era algo novo e entusiasmante. Nós lá para o final, cada publicação que fazíamos nas redes sociais no Facebook tinha centenas de partilhas, que as pessoas estavam todas entusiasmadas. Foi uma fase muito, muito interessante, em que tudo crescia muito rápido, em que éramos novos, em que não havia os vícios, não é? que os partidos eventualmente ganham todos. E foi entusiasmante. Era ainda entusiasmante. Muito puro, tudo muito puro. Exato, muito novo. Pronto, a evolução é mais ou menos natural. Pode-se achar que foi demasiado rápido, demasiado lenta, mas é natural. Mas há ali um espírito muito especial, que depois senti no Mais Liberdade também. Eu ainda me lembro do entusiasmo que senti quando vi os milhares de membros inscreverem. Nós tínhamos um objetivo de 400 membros no final do primeiro ano e atingimos esse objetivo no final das primeiras 2 horas. Foi incrível. Foi incrível. E esse sentimento de lançar coisas novas é uma coisa fantástica. Eu gosto muito disso. Já fazia isso na minha vida profissional e gosto e gostei de quando trouxe isso para este tipo de vida. Sim, também. Mas diz-me uma coisa, e agora só para fechar o ciclo da presidência do partido, e tiveste pena de deixar de ser presidente do partido? Confesso que não. Confesso que na altura Posso perguntar, foi, ou não vais responder? Foi um alívio
Na altura foi mais um alívio do que sentir pena, porque aquilo foram. Eu gostei muito daquilo, a parte que. E tive prazer ao longo de todo o mandato que tive. Exceto no último mês em que foi muito complicado, até mentalmente, até em termos de saúde mental, toda a pressão que estava a sentir, não estava à espera que aquilo crescesse da forma rápida como cresceu. Eu nunca me vi como uma pessoa que fosse adaptável ao tipo de atenção mediática que o partido iria ter a partir dali. Precisava de muito mais tempo para me adaptar a essa situação, essa realidade. E o partido não podia esperar que eu me adaptasse. Acho que era acima de tudo, e precisava de alguém, já disse isto muitas vezes, precisava de alguém que fosse mais adaptado a essa fase. Aos holofotes, não é? Exatamente, e acho que foi uma coisa certa. Na altura tinha tomado essa decisão bastante cedo. Aliás, logo no dia das eleições tinha dito que eu iria fazer independentemente do resultado. Quando o resultado veio e se tornou óbvio que havia alguém mais capaz para tomar essa posição, ainda reforcei essa ideia, mas cada vez que o dizia alguém me vinha de pedir e depois havia uma ligação emocional muito grande às pessoas. Que me fazia hesitar naquilo que eu achava que era a decisão certa. Eu racionalmente sozinho tomava a decisão certa de sair, comunicava, tinha o feedback emocional e adiava e fui adiando ali umas semanas, algo que não, possivelmente até terei adiado demasiado tempo. Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que falei desta possibilidade ao João, que foi logo 2 ou 3 dias depois das eleições, foi ali em casa dele. Eu comuniquei essa decisão, o João não ficou muito satisfeito, porque não, pelos motivos que as outras pessoas todas não ficariam muito satisfeitas. E eu depois sair de casa do João, não vou dizer onde é que ele mora, mas ele mora muito perto, numa zona muito central de Lisboa, e depois vinha pelo caminho e tive uma coisa que eu normalmente não sentia porque vivia no Porto, e aqui em Lisboa nós éramos muito mais populares, ou as pessoas vêm mais ter connosco. Eu parava a cada 20 metros, as pessoas vinham falar que era algo que nunca me tinha acontecido na vida. Era um tipo discreto, sempre fui um tipo discreto. Depois naquela noite de repente deixei de ser uma pessoa discreta. As pessoas vinham ter comigo, vinham dar os parabéns, e é muito difícil. Nós queremos ser racionais, tomar decisões racionais e escolher, mas de repente há uma componente emocional que tanto vinha das pessoas com quem eu tinha trabalhado e que ainda tenho uma dívida de gratidão muito grande, como aqueles primeiros eleitores que vinham ter comigo na rua e diziam isso é a nossa esperança, acho que vocês agora é que vão ser, e foi muito complicado, mas no final a decisão racional acabou por. Mas diz-me uma coisa, e se tivesse sido eleito deputado? Teria ficado e não havia hipótese, mas aí também partilharia e tinha uma responsabilidade adicional, nem sequer haveria hipótese. Nesse caso ficarias como presidente do partido? Sim, mas não colocaria a hipótese de, no final do mandato, que seria um ano depois, já com o João mais envolvido dentro do partido, se tornar ele presidente da mesma. Não colocaria de mas todo. Aí já seria para ti mais lógico ficares como presidente do partido se tivesse sido eleito. Primeiro por uma questão de responsabilidade, claro. Sendo eleito não teria nenhum motivo para dizer que não, e depois porque haveria eu estaria dentro do Parlamento, portanto isso também ajudaria a minha posição de presidente, dividiria a questão mediática com o João, que eventualmente seria o líder parlamentar se fosse esse o cenário, portanto, e muitas das aparições televisivas resultam da ação parlamentar, portanto, que o João até iria ter mais aparições televisivas do que eu, que era aquilo que eu receava mais na altura, portanto, obviamente teria ficado, não há dúvida, aí já fazia sentido. Claro. Ok. Mesmo que no final do mandato depois viesse outra pessoa, o João ou quem os fosse, membros da legislação. Exatamente, quem fosse. Até nem sabemos se seria o João ou não, mas quem fosse. E agora gostava que me contasses como é que surgiu a ideia do Instituto Mais Liberdade, porque isto aconteceu depois de tu teres saído de presidente do partido. Como é que nasceu a ideia? Porque é que sentiste necessidade de construir uma associação cívica com esta finalidade?
quais eram as tuas intenções e se estás satisfeito ou não estás satisfeito com esse projeto teu. Já, eu sei que te dá gozo criar projetos, agora ele está a criar, está a andar, mas gostava do teu feedback. O que é que te levou a criar um think tank como Mais Liberdade? Primeiro, a ideia já tinha tido até antes do partido existir. Sim. E eu vou contar já esse detalhe, mas a ideia já me tinha aparecido. Eu achava que Portugal precisava de um think tank liberal com alguma força, com alguma dimensão, e sempre achei que iria ser muito complicado. E não o tinha tentado fazer antes. Depois, quando saí do partido, tinha mesmo decidido deixar a política. Aliás, eu escrevi o livro que fala sobre aquele ano de uma forma, da forma que uma pessoa escreve quando não pretende de despedida. Não pretende voltar. Eu sei, eu li o livro. Pronto, incluindo chatear algumas pessoas que quem quer estar na política se calhar não quer chatear. Ainda hoje, se calhar, volta e meia ficam chateados comigo por ter escrito aquelas coisas. Mas pronto, era essa a ideia. A certa altura assinei mesmo num contrato para voltar a migrar e iria sair. Tinha planeado sair em março de 2020, que era a altura em que eu achava que ia acabar a tese de doutoramento, ou seja, já acabava a tese e voltaria a sair do país. Depois veio a pandemia. Exato. E eu também não tinha conseguido acabar a tese, portanto acordei com a empresa com quem tinha assinado o contrato para adiar a entrada de março para junho, pronto, por causa da pandemia. Na altura ainda achávamos que lá para junho aquilo ficava tudo resolvido. Sim, que era uma questão de meses. Pronto. E adiei, continuei a trabalhar na minha tese. A certa altura sou convidado para ir à casa do Carlos Moreira da Silva, com quem me encontrei. Eu depois de sair do partido tive muitos pedidos de reuniões e a falar em diferentes sítios, pessoas que tinham alguma curiosidade de conhecer, de saber a história, e pronto, pensei que fosse mais uma dessas e fui lá e fomos lá falar. Estamos a falar para aí em maio, mas não, maio, junho, sim, se calhar já em junho. E depois no meio da conversa surge esta questão. Estamos num país com pouca literacia económica, pouca literacia financeira, as pessoas não entendem o liberalismo ainda. E isso é um dos grandes problemas ao crescimento deste tipo de ideias, seja de que partido. O Carlos é muito pouco partidário, seja de que partido for. E depois estava lá o Gonçalo também. O Gonçalo disse qualquer coisa: devíamos criar uma associação para isso. E eu disse: isso é muito complicado, porque exige ter pessoas a tempo inteiro para fazer uma coisa em condições, ou é muito complicado. Com esta dimensão que nós queremos, é muito complicado. E eu estou de saída do país. Aliás, já assinei contrato. Acho que na altura já tinha adiado novamente para setembro a minha entrada. Mas pronto, tenho que seguir com a minha vida, e pronto, e é o que é. Embora eu gostasse muito, acho que é um projeto muito interessante, e o Carlos Moreira Silva aí disse: eu acho que se calhar conseguimos encontrar, eu estou disponível para financiar, e se encontrarmos outros financiadores para também fazer isso. E disse: pronto, posso pensar alguma coisa. E eu tinha já um documento escrito que tive que escavar bastante para encontrar, há uns 10 anos, de um projeto que tinha feito para um think tank deste género. E revi aquilo, atualizei algumas coisas, com business plan, o dinheiro que era preciso e tal, e enviei para ele. E depois temos mais umas conversas e eu disse: mas olha, eu não me importo de ceder o projeto, mas eu estou de saída, portanto, à partida posso não conseguir fazer eu isto. Ainda estava muito indeciso, ia ganhar bastante mais do que fiquei ganhando no Instituto, como é óbvio. Mas depois entusiasmar-me tantas pessoas, daquele primeiro núcleo, tantas pessoas, e esse projeto era para mim um sonho também, poder fazer aquilo. Olha, vou dedicar mais uma vez de algum dinheiro para fazer isto, que era um sonho. Acho que era algo que eu queria mesmo, que acho que fazia falta ao país. E pronto, telefonei na altura à Filipa, que também tinha trabalhado comigo na IEL, e sabia que ela tinha jeito para fazer vídeos e coisas, em que eram as primeiras coisas, conteúdos, e desafiei-a a juntar-se, e eu comecei a trabalhar nisso logo em setembro. Ela começou depois
em outubro, e em fevereiro lançamos o Instituto com o objetivo até o final do ano 400 membros, que é uma coisa fantástica, comparado com os think tanks que havia por aí. 400 membros, não sei, acho que o Instituto Mises tinha pai 200, e tínhamos esse objetivo, mesmo com 400 membros a pagarem 50 euros cada um, temos 20 mil euros extra de financiamento, já dá para mais umas coisas ali. Era o nosso objetivo. Tanto é que nós não tínhamos sequer um programa de controle de membros, de gestão de membros. Claro. Nós aquilo que estávamos à espera de fazer era: temos aqui uma ficha, as pessoas inscrevem-se, nós recebemos a inscrição e dizemos: olha, paguem por transferência bancária. Claro, e enviem comprovativo que nós vamos ver um por um, pronto, para ser a ficha de inscrição e comprovativo. Isto, sim, para receber 400 membros durante um ano era fácil. Funcionava. Para receber 5 mil membros em 2 semanas não deu. Aquilo foi. Eu e a Filipe passamos 2 semanas sem dormir. Foi literalmente, eu não lembro de ter uma noite em que tenha dormido mais 3 a 4 horas, porque nem era só a questão da verificação de membros, era todos os e-mails que recebíamos. Ainda estava numa fase em que me sentia na obrigação. Estas pessoas estão a apoiar, e havia ali algo, obviamente tem a ver com as ideias, mas também havia uma confiança pessoal. Tinha muito a ver contigo, e eu sentia muito na obrigação de responder. E depois tivemos outra coisa que é algo que me custa até hoje, e as pessoas que estiverem a ver isso, que foi o programa de voluntários que nós tivemos. Temos mais voluntários do que eu esperava ter membros. Portanto, tivemos 400 ou 500 pessoas a dizer: eu quero ajudar, não importa, tenho algumas horas. Só que por cada 4 ou 5 voluntários nós precisamos de alguém para gerir os voluntários. Com certeza. E então muitas pessoas ficaram sem resposta. É uma das coisas que ainda hoje me choca, me deixa mais triste, foi não ter estado suficientemente preparado para o sucesso que aquilo teve no princípio. Porque devíamos ter envolvido mais as pessoas, e muitas pessoas depois ficaram desiludidas, que é natural. Estão aqui as desculpas públicas. Exato, aqui as desculpas, porque podíamos ter feito muito mais coisas se tivéssemos conseguido envolver essas pessoas. Mas pronto, foi um desafio bastante interessante. Acho que o think tank faz falta. Acho que este tipo de associações como a tua, acho que fazem muita falta. Acho que deve haver muito mais organismos deste tipo, até porque nós, quando lançamos isto e começámos a falar com think tanks internacionais, a resposta que tínhamos mais vezes era: finalmente temos um parceiro em Portugal. Porque em Espanha, um think tank americano qualquer queira um parceiro para organizar uma exposição, tem 4 ou 5 e fala com eles e vê qual é o que está mais bem preparado para fazer aquilo. Cá, assim que nós nos dispusemos, era só projetos a cair. Não conseguimos fazer mais porque não dava mesmo. E pronto, foi algo bastante interessante. Acho que o Instituto Mais Liberado também veio a crescer bastante à discussão pública. O Mais Factos que aquilo do André foi algo que trouxe. E depois, obviamente, eu adoro ser deputado, acho que tem um papel a cumprir ali, mas foi o momento mais triste daquele período todo. Foi aquele dia em que anunciaram que eu ia ser candidato a deputado, e que me obrigou a admitir-me de tudo que tive. Eu nesse dia fiquei. Era isso que eu te ia perguntar. Como é que foi gerir emocionalmente essa questão do Instituto, e quando vais para deputado tens que deixar de ser o pai do isto, o pai continuas a ser, mas no fundo o pai tutor, digamos. Sim. Como é que foi? Foi difícil para ti? Foi muito complicado. Acho que foi isto parece errado, mas do dia em que fui anunciado como candidato a deputado e potencialmente eleito, porque era cabeça de lista pelo Porto, portanto era relativamente fácil de ser eleito, foi curiosamente um dia triste para mim, porque custou-me bastante, porque tive que anunciar no mesmo dia a minha admissão de diretor do Instituto e ser diretor do Instituto. E a formação dessa decisão, como é que foi? É mais isso que eu queria saber. Sim, isso foi muito complicado, porque estava a desiludir um conjunto de pessoas e acima de tudo, se eu não tivesse que ganhar dinheiro para a minha vida, se não tivesse que me preocupar com aquilo que faço, com o que é que eu
faria era aquilo que eu estava a fazer naquela altura. Se dinheiro nunca fosse um problema para mim para o resto da minha vida, o que é que tu escolhes fazer na tua vida? Era aquilo. Era aquilo que era a profissão de sonho. Eu tinha liberdade para fazer os projetos que bem me apetecesse, tinha meios, trabalhava com pessoas que gostava imenso, tinha recursos, basicamente era pago para fazer criação intelectual e para divulgar o liberalismo, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Portanto, tinha um emprego de sonho e uma responsabilidade de abdicar dele. Porque se as eleições tivessem sido em 2023, ou seja, se tivessem cumprido os 4 anos, eu se calhar já não me sentia tão obrigado a isso, porque o partido já estaria noutra fase, teria mais pessoas. Naquela altura era muito difícil rejeitar, mas não era só uma questão de responsabilidade, também foi uma questão pessoal, que eu gosto de experiências de vida, de ter novas experiências, e tinha a consciência de que se rejeitasse aquela possibilidade naquela altura, ela já não aparecia outra vez. O comboio já não passava outra vez. Já não teria aquela experiência de ser deputado. E custou-me imenso. Custou-me. Foi a primeira vez que fui ao Comedy Club. Foi nessa noite, porque estava bastante em baixo, e procurei um sítio. Foste afogar as mágoas com comédia, que é uma excelente forma. Ainda hoje, nos dias em que estou mais em baixo, vou lá ter, porque é uma boa forma. Eu digo isso ao João Pinto, que é o nosso membro que faz lá, que está lá sempre. Que ele é um dos meus antidepressivos preferidos. Eu não tomo antidepressivos, prefiro stand-up, porque me ajuda bastante mais nas alturas complicadas. E nesse dia estava lá, estava mesmo lá, e pronto, eu estava a assistir notícia, não é? Como o regresso, e depois há uma coisa que as pessoas sabem, que eu não gosto muito da política partidária em geral. O que é um contrassenso. E tinha estado 2 anos afastado disso, e eu na altura, quando demiti de presidente, achei que era importante para o presidente ganhar a sua posição e eu estar longe e distante, e também era bom para mim. E tinha estado 2 anos completamente afastado da política partidária, era muito raro sequer falar com as pessoas. E de repente ia voltar para um ambiente que eu não gosto particularmente, que é um mal menor, não é? A única forma de fazer política, mas e largar um ambiente que gostava imenso. Que isto depois tinha uma enorme vantagem. Obviamente, as pessoas no partido também são porreiras, mas trabalhava com pessoas extraordinárias. Gosto mesmo do André, da Filipa, da Susana. Eram pessoas extraordinárias com quem trabalhar, dávamos imensamente bem, as coisas funcionavam muito bem entre nós, tínhamos a nossa posição, já sabíamos o que é que o outro ia dizer. Havia ali uma forte cumplicidade naquela equipa, e eu sabia que o ambiente partidário não é assim, não é? Por muito boas que as pessoas sejam, têm um outro tipo de dinâmicas e incentivos. E não gostando tu desse ambiente partidário, mesmo assim, por serviço público, me pressuponho, aceitaste o desafio de voltar para esse ambiente. Eu quero deixar-te claro que houve uma questão de serviço público, mas não vou fingir que não houve uma questão também pessoal. E eu sabia que aquilo que queria passar por aquela experiência, porque eu também gosto de colecionar experiências, por isso é que tenho os países todos onde vou, e que iria ficar o resto da minha vida a pensar o que é que teria sido se eu tivesse feito aquilo. Exato. E houve essa questão, que eu tenho ali. Eu vou experimentar. Eu divulgo o liberalismo no think tank, isso faz de determinadas formas, mas aquele palco é um palco muito diferente para divulgar o liberalismo, e era uma experiência de vida que eu também queria ter, e estou a gostar de a ter, com tudo o que de bom e de mau tenho. Acho que me teria arrependido, e bem, se não tivesse então ainda isso. Bem que tomaste a decisão. Sim, exatamente. O que não quer dizer que não seja uma decisão que me tenha gostado bastante, porque estava na minha profissão de sonho. Estava mesmo na minha profissão de sonho. É engraçado. E continuas a gostar de estar como deputado? Sim. Há dias melhores, outros piores. Hoje foi um dia fantástico. Não sei quando é que isto vai para o ar, mas hoje terminou um longo processo de discussão, em especialidade da questão das portagens. De aliviar as coimas das portagens, que custou muito, mas apesar de tudo tivemos um espírito de colaboração muito grande com o PS e o PSD. Sim, acho que o espírito daquilo que nós propusemos manteve-se completamente. Em vez de ser um limite a 3 vezes o valor da portagem, vai ser 5, mas partindo
do atual, Sim. em que uma pessoa pode pagar 100 vezes mais, Sim, com certeza. passar para 3 Claro. ou 5. Pronto, Já é não uma é assim tão vitória. importante. É uma vitória. E estes momentos, pronto, obviamente. E depois também há um conjunto de coisas que eu queria dizer naquele palco, como a questão, sabe, os que tem. Queria mesmo dizer, os que tem isto, é importante. Queria falar sobre temas de corrupção, queria que as pessoas fossem confrontadas com a sua hipocrisia no caso da taxa única, quando propusemos a taxa única só para os rendimentos mais baixos. Exato. Mesmo assim foi rejeitada. Queria falar sobre centralismo e o partido deu-me essa oportunidade, o grupo parlamentar deu-me essa oportunidade, que foi de fazermos um dos poucos agendamentos que nós temos por ano, para que num dia só se fale de um tema. Certo. Nós temos poucos, e eu agradeço muito ao resto do grupo que me deu a oportunidade de um desses agendamentos, fosse sobre o centralismo. Fiz uma apresentação PowerPoint que nunca acontece lá na Assembleia da República. Voltaste à consultoria. Exatamente. Havia lá eu pensei cartazes. nisso e digo: olha, o Carlos está na praia dele. Pá, é isso, é ter tido esse conjunto de oportunidades e ainda coisas. Aliás, amanhã já vou fazer outra coisa. Quando este episódio sair, não sei se aquilo amanhã vai sair bem ou não, mas se sair bem, irão saber exatamente o que é que foi, que era outra das coisas que eu também queria divulgar, que as pessoas soubessem. Muitos daqueles discursos que eu faço ali eram coisas, sobre coisas que eu ando a escrever há imenso tempo, mas que de repente ganham uma importância muito maior por serem feitas ali, por serem divulgadas ali. Claro, por ti, como deputado, naquela função, sem dúvida. Sim, eu percebo. Não vais embora. Mas eu acho que sim, que ele agora já vai embora. Eu estava a cair e agora acordei, se calhar. Pronto, vai dar uma volta. Mas então, agora, saindo da tua parte de política como deputado, gostava de perceber uma coisa. Como é que tu encaras, neste momento, a situação política portuguesa? Acho que é uma situação complicada. Nós temos o PS que de facto falhou em todos os seus objetivos. Isso é mais ou menos claro que falhou. Depois temos, eu vou tirar a garrafa daqui, senão capaz de ser melhor. Pois, pronto, ok. Não sei qual é o sítio certo. Também não. E temos alguma dificuldade no maior partido da oposição em aparecer em ser percebido como alternativa. Ora bem. E depois um conjunto de dinâmicas em que o PS tenta alimentar outro tipo de alternativa. Não gosto muito de falar dessas coisas, mas sim, mas toda a gente sabe que estamos a falar de partidos populistas. Portanto, e isso vai fazer com que, acho que isto já aconteceu em 2022. Em 2021 eu dei uma entrevista em que na altura até foi mal entendida, porque o título que foi para a capa do Jornal Económico foi: há pessoas que vão pensar que vão pensar no PS como um mal menor. Certo. Isso foi na altura mal entendido, porque parecia que eu achava que o PS era um mal menor. Não. Eu digo que nas atuais dinâmicas há o risco do eleitorado pensar que o PS era mal menor. Estamos em 2021, numa altura em que havia escândalos por todo o lado e ainda se foram acumulando ao longo do ano de 2021, em que ninguém pensaria sequer que o PS viesse a ter uma maioria absoluta. Exatamente. Mas a verdade é que o PS teve maioria absoluta porque as pessoas olharam para o PS, muitas pessoas que detestavam o PS achavam que tinha governado mal, mas que achavam que era um mal menor em relação à alternativa. Ora bem. Isso deu-lhes a maioria absoluta. E uma situação triste, que é sentirmos. Por isso é que aquelas sondagens davam empates técnicos entre o PS e o PSD. Porquê é que elas davam? Porque normalmente eles fazem distribuição proporcional dos indecisos. Sim. E os indecisos não estão distribuídos proporcionalmente. Os indecisos é quase tudo eleitorado do PS, ou eleitorado que detesta o PS, ou seja, que já percebeu que o PS fez coisas mal feitas, mas vota PS. Portanto, e na hora vota PS, porque é o mal menor. Exatamente. Porque em relação aos outros todos, entre trazer o PSD com os populistas. A tendência é votar PS. É isso. Exatamente. E é por isso que ainda hoje acho que as sondagens com distribuição proporcional de indecisos
vão continuar a subestimar o PS e estes empates técnicos ou até pequenas vantagens do PSD, se houvesse eleições hoje, não se repercutiam na realidade. E como é que tu achas que se resolve este problema? Vamos continuar com este governo até cair de podre ou até o Presidente da República se fartar? Vamos esperar por um Messias, um Dom Sebastião? O que é que vai acontecer? E entretanto está tudo a degradar-se. Assim, eu estou dentro de um partido político, sou um dos 8 deputados de um partido político, portanto parte da responsabilidade por as pessoas não perceberem que existe uma alternativa é minha. Portanto, não há uma cota parte. Uma cota parte é minha. Exatamente. Quer dizer, não há aqui questões, porque a Iniciativa Liberal também podia. É uma alternativa e não é ainda percebida como tal, e isso decorre de erros que eu, como parte de um grupo, também cometo. Certo. Portanto, eu não poderia vir para aqui, até porque não tenho autoridade para isso, por fazer parte de um grupo que também comete erros, dizer que erros é que estão a ser cometidos. Porque se eu tivesse a certeza dos erros que estão a ser cometidos, deixaria de os cometer ou pelo menos. Mas eu não estou a perguntar quais são os erros da Iniciativa Liberal. Estou a perguntar como é que isto se resolve. A situação do país, a situação política do país. É passar a percepção de que existe uma alternativa reformista capaz de dar a volta a isto e que o PS não é mais um mal menor. E nós tentamos fazer isso em muitas circunstâncias. Sim. Primeiro, provar que o PS é um mal muito maior do que as pessoas pensam. E não menor. Exato. Depois, dizer que aquilo que o outro lado não é um mal. Que há de facto muito bem ali, que é aquilo que seria o governo do PSD e a IEL, seria efetivamente algo, primeiro, que é possível ter um governo com o PSD e IEL, e seria algo que traria vantagens para o país e para as pessoas como um todo. Isso é muito difícil. O liberalismo tem sempre esta dificuldade, que é tem um conjunto de ideias muito contraintuitivas. Isso é uma das dificuldades que nós iremos ter sempre, mas nós já fomos campeões da comunicação, portanto já a certa altura conseguimos comunicar estas ideias quando mais ninguém esperava. E porquê é que tu achas que agora não se consegue? Porque estamos noutro patamar. E porquê é que não se consegue nesse patamar? Uma coisa é um clube conseguir vencer a segunda liga, sim. Outra coisa é conseguir depois vencer a Liga dos Campeões. Claro que há um conjunto de processos que podem transitar de um sítio para o outro. Nós a certa altura éramos muito mais populares nas redes sociais, por exemplo o Chega, e hoje em dia isso inverteu-se completamente. E podemos dizer que a responsabilidade é das ideias, mas a diferença nas ideias já estava lá nessa altura, quer dizer, eles já eram populistas, nós já éramos liberais. Deve haver algo que nós possamos fazer para nesta nova plataforma, nesta nova divisão, voltarmos a ter essa vantagem, conseguirmos marcar a agenda. Mas pronto, é algo mas não está a ser fácil. Não está a ser fácil. Não está a ser fácil. Nem para nós, nem para o PSD, nem para ninguém. Até porque a melhor máquina de comunicação do país, que é do PS, e temos que lhe dar méritos, uma grande máquina de comunicação, também está a funcionar a favor. Com certeza. Com certeza. É o que é. Mas pronto, não vale a pena falar muito nisso. Pois, mas é uma pena. É um enorme desafio que temos. Mas isto leva-nos àquela velha questão que nós não chegámos a abordar da outra vez, de porque é que o português, em particular, é tão avesso ao liberalismo e à palavra e ao conceito de liberalismo. É só porque não acontece no resto da Europa, acontece aqui. Isto são só razões culturais, são razões históricas, são ambas, são religiosas. O que é que leva a que o bicho-papão do liberalismo continue a perdurar até hoje? Acho que há várias dinâmicas diferentes aqui. Poderá haver uma questão de qualificações. Sim. Estás a falar que é de literacia? Sim. Ok. Eu a certa altura, acho que foi nas europeias, fiz essa análise, uma análise econométrica que nos permite perceber quais são os fatores
que levam as pessoas a votar mais na iniciativa liberal. Ok. E houve quem fizesse uma análise muito simplista, que foi dizer rendimento. Rendimento per capita, nas freguesias com mais rendimento, aí ele tem mais votos. Certo. O que é verdade. No entanto, Sim. existe uma análise psiconométrica que nos permite colocar vários fatores e eliminar fatores que são... não vou entrar em questões muito técnicas, mas que também se relacionam entre si. E quando nós colocamos o rendimento e as qualificações, Sim. o efeito do rendimento desaparece. Ou seja, aquilo que faz com que mais pessoas votem na iniciativa liberal não é terem mais rendimento, mas é terem mais qualificações. Mas como normalmente as pessoas com mais qualificações têm mais rendimento, mais podia dar essa ideia. Mas a questão das qualificações para ideias contra-intuitivas é essencial. Certo. Pode haver uma questão também cultural, embora eu acho que essas coisas também não têm o mesmo efeito, porque a verdade é que os partidos liberais no sul da Europa estão-se muito mal. Grécia até hoje não elegeram um deputado liberal. Itália elegeram a certa altura, acho que já desapareceu, então continuam só com 3 ou 4. Espanha foi aquela Espanha teve o Cidadanos, que foi um fenómeno diferente. Exato. Porque o Cidadanos não apareceu como partido liberal. Aliás, eles já estavam em queda quando se decidiram chamar liberais pela primeira vez. Apareceu como um partido essencialmente unionista contra os nacionalistas catalães. Exatamente. Mais do que outra coisa qualquer. Isso depois também tem a ver com a forma como começaram a cair, teve muito a ver com essa questão de imagem, de uma imagem que eles nunca tiveram. E portanto pode haver uma diferença aqui entre o norte e o sul da Europa que tem a ver com questões culturais, pode haver até a ver com o facto de que nós somos bastante tolerantes ao comunismo pelo papel que os comunistas tiveram no combate ao Estado Novo. Pode ter muito a ver com isso. Eu vi um bocadinho uma situação semelhante na Europa de Leste, que foram os nacionalistas e a extrema-direita tiveram algum contributo no derrubar dos regimes comunistas, então são tolerados como os comunistas são tolerados. Essas ideias acabam por ser toleradas quase por razões emocionais, tal como o comunismo em Portugal é tolerado. E o comunismo é fortemente iliberal. O Estado Novo já era, portanto temos um Estado Novo e liberal. O comunismo iliberal, portanto o liberalismo acaba por ser sempre o outsider desse tipo de todas as ondas ideológicas. E pode ter a ver com isso, mas eu acredito muito na questão das qualificações e é por isso que nós temos tanto sucesso nas universidades, entre as pessoas mais jovens que estão mais abertas a novas ideias. Sim. Embora eu, por acaso aqui... acho que a parte religiosa, por isso é que o sul da Europa, o catolicismo versus o anglicanismo, eu acho que pode ter algum peso, não sei. Havia uma teoria o professor Rui Albuquerque é dessa opinião. Tem. O Rui tem uma perspectiva dessa que eu também percebo. Que é o protestantismo é feito de competição, que parecem igrejas o tempo todo, não é? Por todo lado, concorrência. Exatamente. E o catolicismo não é feito, é de monopólio, pronto. Pode ter a ver com isso, mas eu honestamente... Eu acho que há aqui um mix de fatores. Pode haver. Mas isso era uma coisa engraçada para ser estudada. Mas isso não nos impediu de eleger um deputado quando ninguém estava à espera que se elegesse, com um presidente que ninguém conhecia, contra tudo e contra todos, com um candidato a Lisboa que também ninguém conhecia. Não nos impediu de crescer de 1 para 8, não nos impediu de ter o think tank com mais membros do país. Não nos impediu. Portanto, eu acho que essas coisas... Durante a minha carreira de consultoria, fazia muitas vezes, como trabalhava em países menos desenvolvidos, a África, a Ásia e por aí fora, trazia aquilo que se tinha feito melhor na Europa e nos Estados Unidos e trazia para os mais diversos países, da Arábia Saudita às Filipinas. E o feedback que tinha sempre mas isto aqui não vai funcionar. Isso lá na Alemanha, na Suécia, mas aqui não, porque culturalmente, a verdade é que quando implementavam aqueles processos, não funcionava. Portanto, claro. Há uma questão cultural, certamente, etc, mas não podemos ser fatalistas nessas coisas. E agora diz-me uma coisa, perante esta situação complicada politicamente falando no país, imagina que, por hipótese,
o PSD e a Iniciativa Liberal formam um governo, há eleições, formam um governo e convidam-te para Ministro das Finanças. O que é que tu farias ou qual seria as tuas primeiras medidas? Acho que até pela minha intervenção pública, acho que desanuviar fiscalmente os rendimentos do trabalho é algo essencial para este país. E iria encontrar formas, aliás, existem formas. O ano passado diziam que era impossível o IRS dos remediados, que ia colocar em causa as contas públicas, e aquilo mesmo pelos cálculos muito conservadores, e eventualmente irei dizer isso, irei provar isso da UTAU, mesmo com esses cálculos, se tivesse sido implementado, ainda teríamos tido um aumento de receita recorde do ano passado. Mesmo que a nossa medida tivesse sido implementada, ainda teríamos tido um aumento de receita recorde o ano passado. Portanto, essa seria a tua primeira medida. Nem há questões em nem há a questão. Depois seria fazer ou tentar fazer um orçamento de base zero. Percebemos que organismos é que existem, porque é que têm todos que existir, Exato. o que é que há ali para cortar. E a terceira seria amenizar o cerco da autoridade tributária, que acho que as empresas hoje sofrem por coisas irrelevantes. Existem multas a propósito de tudo e de nada. Nós já temos algumas propostas, mas as chamadas taxas taxinhas e coimas. Vou dar um exemplo de uma coisa. E estou agora aqui a pensar, se calhar já estou atrasado outra vez, que é quem não apresenta a declaração de IVA a tempo, mesmo que não tenha tido atividade, seja uma pessoa que tem atividade aberta, mas pronto, durante um ano está a fazer outras coisas e não fatura nada. Se não apresentar a declaração de IVA dentro do prazo, é multada. Não. Uma declaração de IVA que vai a zeros, não é? Claro. Há zero custo para o Estado naquilo, quer dizer, apresentas uma declaração que não tens de pagar nada, zero. E mesmo assim recebe-se uma multa. Houve alturas em que pagava mais de multa do que propriamente de IVA. Pois, naquela altura. É completamente absurdo. Eu estou aqui a pensar, estamos em abril, portanto deve estar quase na altura de apresentar o primeiro trimestre. Portanto, vê lá. Estás a ver? Como é que na nossa vida, não é? Que temos tantas coisas para fazer, a última coisa que nos passa pela cabeça é. Se não tiveste atividade, para que é que eu vou apresentar o papel? Uma coisa que não tive atividade. Claro. E existem, isto é das mais simples, existem imensas coisas deste tipo que eu acho que era importante acabar, porque isto traz dores de cabeça, traz preocupações, as pessoas preocupam-se com coisas que não traz vantagem nenhuma para o Estado. É que nós nos impostos, obviamente nós estamos a favor de diminuir os impostos, etc. Mas ainda podemos argumentar, pelo menos os impostos servem para um conjunto de coisas, para pagar a saúde, educação, etc. Quando falamos de burocracia, que as pessoas perdem tempo e tempo é dinheiro, claro, esse tempo não é para nada. Não, é algo que as pessoas perdem que tem zero utilidade. E já nem falo só do tempo e energia que se perde nisso. E as preocupações. Eu estava aqui a falar e ia falar do IVA e esqueci-me. Se calhar a primeira coisa agora que chego quando estiver em frente ao computador outra vez é abrir o portal das finanças e se calhar até chegar ao computador vou-me esquecer disto. E hoje, antes de me deitar, disse, eu tinha que fazer alguma coisa, mas já não sei. Era o que exatamente? Vou ficar a noite toda a pensar o que é. Percebe? Mas isto é a vida das pessoas, não é? É um stress desnecessário. Quando lancei o Instituto, nós ainda não tínhamos lançado publicamente, não tínhamos começado atividade no Instituto, já tínhamos uma multa da Segurança Social porque não comunicámos uma coisa qualquer a tempo. É impressionante. Uma coisa ridícula, uma coisa. Acho que nós fizemos a assinatura do Instituto, isso se eu lembro, foi no dia 4 de janeiro, e depois, quando lançamos as coisas para a Segurança Social, colocamos um dia diferente de início da atividade, tipo dia 6, drama, uma coisa qualquer, drama completo. E pagámos uma multa logo de 100 euros. Exato, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É assustador. Portanto, essas eram as tuas primeiras medidas que claramente e se calhar seguramente iriam melhorar bastante. Mas se pudesse escolher uma pasta com tudo aquilo que tenho feito até hoje e das experiências que tenho que são mais giras, a questão da desburocratização é uma paixão que eu ganhei muito no Parlamento, porque é quase desfazer um puzzle. Exato.
há tanta coisa por onde encontrar, coisas absolutamente ridículas. Isto de facto é ridículo. E isto é a ponta do puzzle, a ponta do iceberg, que é depois. Isto obviamente é ridículo, mas vamos ver porque é que isto existe. Exato. A certa altura um legislador pensou e depois vamos ver, e em baixo existe um intrincado de regras e projetos e justificações que depois nós temos que tirar um a um. Isto intelectualmente é um desafio. Às vezes as notícias aparecem e são coisas que são muito simples. Vamos deixar de haver prazo de validade. Imagina o trabalho que isso deu. Esta coisa das portagens parece imensamente fácil, não é? Há multas enormes, temos que as multas são mais pequenas. Exato. Mas exigiu um trabalho de especialidade brutal de perceber exatamente como é que aquilo funciona tudo. E em termos intelectuais é um enorme desafio. É um desafio que eu gosto e acho que o país teria muito a ganhar. Pasta para ti. Se calhar preferia algo como modernização administrativa, desburocratização, a transformarmos numa Estónia nessa coisa seria um feito fantástico. Era ótimo. E para terminar, porque obviamente o tempo já acabou, para variar, queria que deixasse um conselho de esperança, uma luzinha de esperança a quem nos ouve, não só para o curto prazo, mas como o médio e o longo. O que é que te apraz dizer? Eu não gosto de mentir. Não mintas. Pronto. Não quero que sejas um pregador da igreja evangélica. Há milagres, pronto. Essa é uma boa esperança. Uma boa esperança, de vez em quando as coisas mudam sem esperar. Mas Portugal tem uma enorme vantagem, que é um país seguro, com muito sol, as pessoas gostam de viver. E eu acho que numa altura em que há uma expressão para isso que eu me esqueci, um desligamento em que as pessoas podem fazer, podem trabalhar, desmaterialização do trabalho. Sim. Portugal tem um enorme potencial de atrair pessoas, de atrair capital, de atrair porque as pessoas querem viver aqui. E acho que isto vai ser uma grande oportunidade para o país se formos capazes de apanhar. Porque se estás a ver que isto está a ser aproveitado? Eu não. Nós tratamos melhor os estrangeiros do que os portugueses, pelo menos em termos fiscalmente. Não sei por quanto tempo, mas só para dizer que existe um caminho. Nós estamos num país, obviamente, com uma dívida enorme, com um enorme problema demográfico que acrescenta a isso, com decisões passadas que contaminam e condicionam aquilo. É tudo mau dessa perspectiva. Mas há uma coisa boa, que é ainda vivemos num país fantástico, com a desmaterialização do trabalho. Se formos suficientemente inteligentes, não cairmos naquele discurso xenófobo dos nómadas digitais que nos vêm roubar a casa, não sei o quê, seremos capazes de nos desenvolver, atrair mais pessoas e nós próprios termos incentivos a ficar cá. E então o que é que tu recomendas a um recém-licenciado? Vai para fora ou fica cá dentro? Uma coisa era o que eu recomendaria a um filho. O que é que tu recomendarias a um filho teu? Era aquilo que eu gostava que as pessoas fizessem. Eu obviamente eu fui para fora do país e acho que isso me enriqueceu bastante. Acho que ter essa experiência de livre vontade é algo fantástico que eu recomendo a toda a gente. Até para ganhar experiência, para conhecer outros mundos, para vir com novas ideias. Gostava, claro, que as pessoas o fizessem de livre vontade, porque é uma experiência boa e recomendo essa experiência, mas que não se sintam forçadas a ir, e indo como experiência não se sintam forçadas a ficar para sempre. E que voltem os que puderem. Sim, não é? Exatamente. Mesmo perdendo algum dinheirinho, mas preferencialmente que não tenham que perder muito dinheiro para voltar. Isso é que era. Ok, Carlos, muito obrigada mais uma vez. E nós até breve. Não se esqueçam, vejam-nos no YouTube, @LADPortugal. Sigam-nos nas redes sociais. Antes disso, ativem o sininho, partilhem, comentem, etc. Sigam-nos nas redes sociais e visitem também o nosso site associação-lado.org. Obrigada e até breve. Até breve.